Hoje apetece-me falar de 5 livros que poderão ser do teu interesse se gostares de narrativas obscuras, narradores em quem não podemos confiar de todo e, acima de tudo, se gostares de histórias em que os contornos do bem e do mal estão completamente esbatidos e nós já nem sabemos bem de que lado é que estamos, em que as coisas não são tão lineares como podem parecer ao início, e é nesse sentido que eu trago os 5 livros de hoje. E portanto vamos já entrar a matar. O primeiro livro que eu quero falar é O Incesto, do Mário de Sá Carneiro. Eu adoro o Mário de Sá Carneiro, eu já falei dele num vídeo anterior. Tem uma linguagem super exaltada, montes de pontos de exclamação, muitas emoções a acontecer. Eu acho que tudo o que eu disser deste livro, a priori, antes de o leres, pode ser um bocado mal interpretado. Quando eu me referi à questão do certo e do errado nem sempre ser tão claro como pode parecer, aplica-se muito a este livro, porque no final lembro-me de pensar, ok, isto é francamente esquisito, é um bocado suspeito, mas será que é errado? É daquelas coisas, eu acho que tens mesmo de ler o livro. É um livro que reflete muito sobre relações familiares, como é óbvio, e a dor da perda de certas pessoas, seja por causas naturais, seja por eventuais separações, e de que forma é que o protagonista, que se chama Luís de Montfort, lida com essas perdas. Ele acabou por criar e educar a filha sozinho depois de ser deixado pela mulher, e é neste sentido que a história se vai desenrolando. Nós vamos acompanhando o crescimento desta filha. Eu adorei este livro, eu adoro tudo o que o Mário de Sá Carneiro publicou, que eu já li, porque ainda me faltam algumas coisas, mas é sem dúvida dos meus autores favoritos. Passando agora para o segundo livro, também de um autor português. Eu não sei porque é que a literatura portuguesa tem das obras mais estranhas que eu já li, mas sempre num bom sentido. A minha segunda recomendação é O Café Canimambo, do Fernando Ribeiro, que é o vocalista de Moonspell. Café Canimambo, segundo romance de Fernando Ribeiro, é a confirmação do autor como uma das vozes mais acutilantes e provocadoras da nova ficção nacional, num livro perturbante que não deixará ninguém indiferente. Eu gostei particularmente deste livro porque mistura duas coisas que eu gosto imenso. Por um lado, crítica social e política direcionada ao nosso país, e também tem muitos elementos do sobrenatural. Demónios, coisas estranhas a acontecer, anjos. Foi muito giro por causa disso, portanto é muito trocista. Temos personagens pretenciosas por causa dos seus cargos. E é um livro que também denuncia a hipocrisia destas pessoas e todos os seus vícios e as suas piores características. Neste caso, temos uma personagem deste género, que é um deputado, tem de ser chamado doutor, temos aqui muita vaidade. Temos 4 narrativas diferentes que se vão alternando até que no fim se ligam. O livro também é interessante porque brinca com o conceito de narrador, o tipo de narrador vai alterando ao longo da história, e não deixa de ser um livro de mistério e de thriller, porque também temos um caso para resolver. É um livro que também é capaz de apelar à nostalgia de algumas pessoas, porque a ação passa-se na Lagoa da Albufeira. Temos este retrato muito engraçado das famílias típicas portuguesas, da comida tradicional, do tipo de humor, das piadas sobre futebol, aquela mistura tradicional de coscovilhice e de comunidade. E também temos esta mensagem de que quando nós queremos também nos podemos juntar por uma causa maior, neste caso para resolver o crime e o mistério da história. Acho mesmo que vale a pena ler, foi daquelas leituras divertidas de verão. Continuando nesta onda da crítica social, da linguagem por vezes depravada, passamos então para o terceiro livro, que é O Correios, do Charles Bukowski. Por onde começar? Esta foi a minha introdução à escrita do Bukowski. Este livro surge numa altura em que o próprio Bukowski trabalhava nos Correios nos Estados Unidos da América e ainda se estava a afirmar dentro do panorama literário americano. Como o nome indica, nós temos um narrador que trabalha nos Correios, mas que tem uma visão de vida extremamente decadente, cheia de vícios. Temos mais uma vez uma crítica social à falta de condições, de um modo geral, para os trabalhadores. E por outro lado acabamos por ter esta narração de história após história na vida do narrador, que acaba por ser um alter ego do Bukowski,
e a forma como ele leva a vida, do álcool, do jogo, das apostas, das mulheres. É mesmo daquelas boas obras para quem já não lê há uns tempos e quer uma coisa rápida e muito fácil, de certa forma, para ler. É um livro que pode não ser para toda a gente por causa da linguagem, porque é muito violenta. Eu avisei com o título deste vídeo. Passamos agora para a quarta recomendação, que foi uma das leituras mais incríveis e mais deliciosas que eu fiz este ano, o We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson. Este livro foi publicado em 1962, já numa última fase da vida da autora, uma fase bastante conturbada, em que a própria autora estava a lidar com vários distúrbios a nível mental e emocional. Nós conseguimos ver esse conflito interno da própria autora também na narradora, principalmente desta história. O We Have Always Lived in the Castle conta a história da família Blackwood, que tem um passado sombrio e vive numa pequena vila. É uma família muito reduzida, já só tem 3 elementos, mas nós ficamos logo a perceber que no passado já foi uma família muito maior. A narradora desta história é o membro mais jovem da família, chama-se Mary Cat Blackwood, e nós vemos tudo pela lente da perspectiva dela, basicamente. Ela transmite muitos sinais de ser neurodivergente, e a Mary Cat vive nesta casa enorme com a sua irmã mais velha Constance e o seu tio muito mais velho que se chama Julian, e já está numa fase muito avançada da vida, com a saúde extremamente fragilizada. A introdução do livro é logo incrível, porque acompanhamos a Mary Cat num dos seus passeios obrigatórios à vila para ir fazer as compras que a Constance lhe diz para fazer. E logo aqui nós começamos a perceber o tom da história, porque uma simples ida à vila traz todo um conjunto de problemas. Ela é controlada por toda a gente, as pessoas fazem comentários irónicos, algumas pessoas tentam fazê-la sentir-se ameaçada e como se ela não fosse bem-vinda. A vila tem muitos preconceitos em relação à família Blackwood e nós, ao início, não percebemos bem porquê. Quando a Mary Cat chega à casa, conhecemos as outras personagens, principalmente a Constance, que é a irmã mais velha, que, por alguma razão misteriosa, nunca sai de casa, e o tio, que nós começamos logo a perceber que ele confunde as coisas, ele nem sabe muito bem que a Mary Cat está lá em casa. Entretanto, ficamos a descobrir que houve um crime misterioso na casa da família Blackwood há uns anos. Tudo acaba por mudar quando a família Blackwood é visitada por um primo afastado chamado Charles, que vai lá por razões desconhecidas, e depois começamos a questionar-nos sobre as intenções dele. Eu adorei ler este livro, eu li-o em 2 dias. Apesar de ser perturbador, é uma leitura incrível para o outono. Eu devia tê-lo incluído nesse vídeo. Não há razões para não lhe dares uma oportunidade, é o que eu tenho a dizer. A minha última recomendação é As Memórias do Subterrâneo, ou Os Cadernos do Subterrâneo, do Dostoiévski. Foi publicado em 1864. Eu li Os Cadernos do Subterrâneo pela primeira vez quando tinha 16 anos. Eu não percebi quase nada. Eu ainda não tinha contacto com todas estas emoções, não que eu tenha agora, felizmente, mas eu ainda não tinha maturidade nenhuma para compreender o point, para perceber a mensagem e a problemática que é tratada neste livro. Este é um livro que tem 2 partes. A primeira parte é um monólogo feito pelo narrador. Ele toma o leitor como o seu confidente e começa a explicar a sua filosofia de vida, e como ele se considera tão dotado de uma inteligência superior, ele não consegue viver entre os outros comuns mortais, então sente-se condenado ao isolamento. Era muito estranho estar a acompanhar estes pensamentos negativos e esta má conduta por parte do narrador. Lá está, esta primeira parte é ele a tentar justificar as suas escolhas de vida, é ele a criticar tudo e todos à sua volta. E na segunda parte temos uma saída do subterrâneo, porque o narrador começa a contar 2 acontecimentos específicos na sua vida. Ele começa a contar como estas 2 experiências o deixaram a sentir-se humilhado, com o seu ego fragilizado. Temos um anti-herói que se descreve e que se vê como uma pessoa sofrível, como uma pessoa feia, uma pessoa má, uma pessoa doentia e sádica e que está completamente corroída por dentro.
o próprio narrador sente que se está a degradar, sente que está a ficar doente e ele não confia nos outros, ele não confia na medicina, ele acha que todas as pessoas são incapazes de o tratar, mas mesmo se fossem capazes de o tratar, ele não se iria tratar por pura maldade. É tudo mau e só vai ficar pior. É um bocado a mensagem deste livro. Espero que tenhas gostado deste vídeo, espero que alguma destas recomendações te tenha inspirado e que estejas a considerar estes livros para uma das tuas próximas leituras. Adorava saber se já leste algum destes livros, o que é que achaste. Muito obrigada por teres visto o vídeo até aqui. Se tiveres sugestões para vídeos futuros, temas concretos, coisas que pudessem ser interessantes para eu abordar, não hesites em dizer nos comentários. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!